Olá, meus amigos. E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E apesar da minha ausência aí nos últimos meses, abastecer vídeos aqui, eu quero dizer que eu não esqueci desse canal e eu sei da importância que é eu construir essa base para o futuro, né? Porque, de certa forma, isso vai ficar como um arquivo de vídeos, né? De repente vocês podem acessar, outros colegas podem ir acessando e que muitas vezes a internet a gente não sabe, né? Mas essa mensagem ela pode vir a calhar e ser de grande importância para um colega aí que está querendo um direcionamento, algum tipo de recomendação aí perante a nossa profissão, já que a odontologia é uma profissão que, ao meu ver, é extremamente desafiadora, principalmente para os profissionais que fazem as coisas certas, tá? E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por que que às vezes o dentista, que ele é muito bom tecnicamente, ele se sente frustrado ou sente que a profissão ela é muito difícil? É porque de fato ela é, tá? Existe um hiato entre o profissional que trabalha muito bem tecnicamente e a sua remuneração ou sua progressão financeira, né? Ao meu ver, existe esse hiato e a menos que você entenda pragmaticamente como o mercado opera, você vai se sentir um pouco frustrado. Então, deixa eu esclarecer um pouco como é que funciona essa questão. Quando você se forma na graduação, você tem pouca carga teórica de odontologia de excelência na maior parte das vezes. Existem algumas exceções de faculdade de odontologia que tem uma formação base muito robusta, muito séria, muito boa, mas a maior parte dos profissionais que se formam hoje se formam com uma base técnica, né, para atender em consultório e para resolver problemas dos pacientes, que essa é a principal finalidade do curso de odontologia, é você ser bom tecnicamente, resolver o problema na boca dos pacientes, né? A maior parte dos profissionais sai da faculdade com uma carga baixa de capacidade resolutiva de problemas no consultório. Por N motivos, tem até vídeos aqui nesse canal que eu já explico por que o sistema odontológico, o sistema de ensino odontológico básico é um sistema que está meio falido, né? O professor da graduação, no geral, ele tende a não ensinar tão bem e a tentar vender o curso fora, porque a faculdade ela não remunera bem, enfim, tem uma série de questões aí. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, porque senão a gente perde um pouco o foco, né? Mas o fato é que hoje a graduação, na maior parte das vezes, não forma bons profissionais. Tem suas exceções, tá? Talvez você seja professor de graduação, está assistindo esse vídeo, e fala assim, não, na minha faculdade eu me faço um esforço enorme para o meu aluno ser bem formado. E eu entendo, tá? Eu entendo que existem suas exceções e eu valorizo muito profissionais que fazem isso. Mas a maior parte das vezes a graduação ela não tem uma boa formação. Quando você cai no mercado de trabalho, então, se você não tem uma experiência de referencial, de bom profissional, que faz uma odontologia excelente, e se você não tem contato do que é uma odontologia de excelência, você muitas vezes não tem nem noção daquilo que é possível. É aquela questão, você não sabe aquilo que você não sabe, tá? E eu sei que tem muita gente aí que está assistindo os vídeos e fala assim, pô, mas está tão evidente, tem tanto caso bom, tanto dentista bom no Instagram, mas gente, espera lá. É, às vezes o conteúdo odontológico ele é sugerido para você no Instagram porque você procura esse conteúdo e a própria rede social ela te mostra conteúdo que é semelhante nas suas redes sociais. Agora, se você é uma pessoa que nunca manifestou nenhum tipo de interesse em procurar odontologia de excelência ou de qualidade, você te convir que esse conteúdo ele nem ao menos aparece para você. Então é aquela questão, você não sabe aquilo que você não sabe. E como você não tem um referencial do que é a odontologia que você procura, muitas vezes você vive anos aí achando que aquilo que você faz é o normal. E, na verdade, existe um nível odontológico excepcional à frente. A minha carreira profissional, eu entrei em contato com uma odontologia de absoluta excelência na minha especialização. Eu tive a grata satisfação de conhecer grandes profissionais dentro do meu curso de especialização, que foi conduzido pelo professor Hugo Nari. Então, inclusive, deixo aqui meu abraço, minha admiração ao professor Hugo, que moldou muito da minha referência de excelência na odontologia.Tive outros profissionais, como por exemplo Walter Batilani de Cascavel também, que me apresentou uma odontologia excepcional logo nos primeiros anos depois de formado, e essa se tornou a minha referência. Tá? Mas muitas vezes você não tem essa referência, às vezes você passa anos sem saber o que é uma odontologia de excelência. Bom, digamos que você tenha contato com essa odontologia de excelência e você começa a praticar. E você
procure, né? Então você vai fazer cursos, você vai fazer formações, você vai comprar livros e ir atrás. E digamos que você tenha contato com essa excelência através de livros, etc, tal, dentro dos seus primeiros 10 anos. E você começa a se formar. No momento que você começa a executar essa odontologia de excelência no consultório, você vai começar a perceber que ela nem sempre é a odontologia mais conveniente e nem a mais rentável em primeira instância. Tá? Por quê? Porque muitas vezes você fazer uma adesão correta, um planejamento correto, uma técnica operatória correta, assim, do ponto de vista de elevação de margem, selamento dentinário imediato, usar bons materiais, isso custa muito caro em primeira instância e leva muito mais tempo. E custar caro o material, gastar muito com material e levar muito tempo para fazer o procedimento é meio antagônico ao crescimento empresarial da odontologia. Então, temos aqui duas visões, tá? Uma visão técnica científica, onde muitas vezes você está perseguindo ela porque você almeja fazer uma odontologia de absoluto primor, mas nós temos também uma outra visão, que é uma visão não tecnicista, mas é uma visão empresarial e uma visão que diz muito sobre indicadores, margem de lucro, tempo de rentabilidade de cada procedimento, tempo de cadeira, etc. E você vai perceber que a odontologia que cientificamente é a mais correta e melhor para a saúde do seu paciente, muitas vezes ela não casa com a questão empresarial. E é por isso que muitos profissionais, às vezes, mesmo fazendo cursos técnicos, eles se dobram às tendências do mercado porque eles pensam o seguinte, poxa, eu fiz o curso técnico, eu entendo que a adesão deve ser feita assim, em isolamento absoluto, etc. Porém, isso não coloca dinheiro no meu bolso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma odontologia rápida, que é bem vista ao paciente socialmente falando, então um dente branco, tal, daquele jeito, mas eu não vou isolar, não vou gastar tudo isso com material, porque isso não coloca dinheiro no meu bolso. E eu quero fazer uma odontologia que me dê mais rentabilidade. Então, não vou gastar com coisas que não são percebidas pelo paciente. Eu vou fazer uma coisa mais rápida e tudo mais. Quem vive o idealismo pratica uma odontologia tecnicamente melhor, porém, muitas vezes se sente um pouco frustrado dando murro em ponta de faca. Porque você gasta muito tempo fazendo a coisa certa, mas não é remunerado da maneira devida. E você vê na rede social hoje pessoas que muitas vezes não são boas, assim, não fazem uma odontologia com esse primor que você idealiza, porém ganhando muito dinheiro e notoriedade porque faz uma odontologia comercial que dá mais margem de lucro. E dando mais margem de lucro, se vêm mais empoderadas, mais em posse de recursos financeiros para investir mais em marketing, crescer a clínica, investir em arquitetura, etc., e aí crescer comercialmente falando. Tá? Então, como resolver essa equação? E, em tese, você achar um meio termo aí que satisfaça tanto o seu anseio de fazer uma odontologia de excelência, como também crescer profissionalmente. Primeiro, é importante você ter em mente o seguinte, que quando eu falo que uma odontologia tecnicamente correta e excelente, ela não é rentável, eu não estou querendo dizer que ela não dá dinheiro se você não souber trabalhar ela bem, porque ela dá, mas não em primeira instância, não de maneira tão imediatista como se espera. Pela ótica imediatista, a odontologia mais comercial e que trabalha com mais margem de lucro, etc., ela vai dar resultado mais rápido. E como o mundo hoje ele é muito imediatista, eu sei que essa vertente ela é muito mais tentadora e muito mais popular em quem tem muita ambição. Então, muitas vezes você é uma pessoa muito ambiciosa, muito para frente, e você tem poucos limites éticos, você não vai pensar duas vezes antes de comprar o adesivo mais barato que tem, porque o paciente ele não percebe isso, sabe? Porém, e isso pode até te dar mais margem de lucro momentaneamente, porém, para o longo prazo, isso pode se tornar um problema se você não souber conduzir corretamente e de maneira pragmática cada etapa do seu procedimento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? É verdade que todo mundo que economiza com adesivo e não faz isolamento absoluto tem problemas que arruinam a carreira? Não é verdade. Tem pessoas que economizam com adesivo e não fazem
uma cimentação com isolamento, fazem um trabalho, assim, não é do mais alto grau de primor, porém funciona porque a pessoa tem um mínimo de capricho. Quando que dá problema? É quando você não investe no material, etc., e não tem nada de capricho. Tá? Então, assim, isso dá realmente problema. Quando você não investe em material, mas você tem capricho, você consegue um meio termo. E quando você tem capricho e investe em material, você consegue o mais alto grau de excelência. Tá? Ao meu ver, isso aí tem que estar muito claro, sabe? Porque senão você confunde as coisas e às vezes você não consegue entender aonde você está em todo esse contexto, entende? Todo mundo precisa trabalhar no mais alto grau de excelência e primor? Acho que não. Eu acho que não, por quê? Porque analisando sob uma perspectiva de mercado, acho que não tem nem espaço para isso. Se eu falasse assim, todas as pessoas que trabalham com odontologia devem, por obrigação, trabalhar no mais alto grau de primor, sabe, daquele jeito, isolamento absoluto, só adesivos, gold standard e tudo mais. Se você parar para pensar, idealmente falando, sim, todos deveriam trabalhar com o melhor que existe em cada categoria. Os melhores adesivos, as melhores resinas, tudo de melhor na melhor técnica operatória. Eu sei que, idealmente falando, é isso. Só que vamos ser bem sinceros. Todos os dentistas do Brasil gastando mais de R$ 650 por um jogo de adesivo que vem o quê? 4 ml, 5 ml de adesivo? E só o adesivo, tá? Porque o sistema adesivo Gold Standard custa o quê? R$ 650, 5 ml de adesivo. Resinas compostas que estão na casa de R$ 600. Eu não estou falando que você não deva buscar isso se você deseja trabalhar com odontologia de excelência, que é inclusive uma odontologia que eu gosto de praticar, eu tenho prazer em praticar dessa forma. Eu acho que você deve procurar. Mas o meu ponto é que seria um pouco ingênuo da minha parte, até, pensa bem, é utópico você imaginar que todas as pessoas, todos os dentistas do Brasil têm condições ou devem trabalhar disso. Eu não posso defender isso, entende? O Brasil é um país gigantesco, que existem diversas situações sociais, e se todos os dentistas trabalhassem com isso, nós teríamos inclusive um problema de conseguir prover serviço odontológico para os pacientes, porque essa conta ia sair de algum lugar. Quem que ia pagar isso? Entende? Tem um problema. Então, eu acredito que existe o público que vai trabalhar com uma odontologia mais básica e materiais mais simples, né? Menos sofisticados, e que ainda assim não vão gerar problema ao paciente porque tem o mínimo de um capricho. Se a odontologia que te dá prazer, a odontologia que você gosta de trabalhar, que você se sente preenchido, e eu tenho muito claro isso na minha mente, o tipo de odontologia que eu quero seguir, qual é o dentista que eu quero ser. Eu sempre tive muito claro isso, sabe? Eu sou dentista que quer trabalhar com excelentes materiais, quer fazer uma odontologia que se orgulha, não quero ter dissonância alguma em relação àquilo que eu estou entregando. Quero entregar um serviço da mais pura excelência, mesmo que isso me custe tempo, etc. E se você está nessa situação, buscando essa odontologia, você está conversando idealmente, você pensa o mesmo ideal que eu penso. Eu quero trabalhar com o melhor e tudo mais, mas em algum momento você começa a se perguntar se isso realmente vale a pena, porque você vê outras pessoas ganhando mais dinheiro do que você e fazendo um serviço porco. Se você está nessa situação específica de almejar a odontologia do mais alto grau de primor, você está buscando isso, mas você está desmotivado ou desmotivada, porque você vê o mercado, que existem pessoas piores e estão ganhando mais dinheiro e prosperando mais rapidamente, eu tenho alguns recados para te dar. Primeiro, a sua vida não vai mudar, você não vai ganhar mais dinheiro se você não souber trabalhar numa outra vertente na sua vida, que é a gestão, o marketing e a comunicação. Aliás, eu até diria que a comunicação desses pilares é um dos pilares mais importantes, porque se você trabalha com um primor técnico, o seu paciente, as pessoas que frequentam o seu consultório, o público leigo, ele não sabe aquilo que realmente importa. Você tem que se tornar uma pessoa excepcional em saber comunicar o valor. Então não é comunicar simplesmente por aspectos teóricos e científicos, mas é através de uma linguagem que as pessoas consigam entender, que você consiga fazer um marketing que chegue a essas pessoas e demonstre a real importância de saber trabalhar isso. Tá? E uma coisa que eu observo é que normalmente as pessoas que são muito boas e prezam por esse primor técnico, científico, são pessoas que têm uma certa dificuldade no quesito comunicação e marketing. Então, normalmente, quem é muito científico tem uma dificuldade na parte do marketing, das ciências sociais. Né? E às vezes, quem é muito bom
no marketing, nas vendas, etc., tem uma dificuldade na parte científica, não se aprofunda muito. Então é justamente por isso que ocorre esse ato. Ao meu ver, o profissional hoje, se ele quer ter uma plenitude de viver sem as suas dissonâncias e quer ainda manifestar crescimento em diversas áreas da vida, ele tem que ser um profissional cada vez mais completo. Não adianta só viver em devoção ao idealismo da odontologia cientificamente comprovada, de excelência do seu primor técnico científico, sem saber trabalhar um pilar de marketing, comunicação, vendas, posicionamento. E hoje em dia, cada vez mais, eu acredito que as pessoas elas têm que entender que todo mundo tem que fazer a sua própria mídia. Aliás, hoje, se você é uma pessoa que fala para muitas pessoas, se você comunica para muita gente, se você influencia muita gente e tem contato com muitas pessoas, naturalmente você passa a valer mais no mercado. Porque as pessoas não compram de quem não conhece. E se você se torna uma pessoa muito bem conhecida, você passa a valer muito mais no mercado. Essa é uma realidade que eu vejo acontecer na minha vida. Uma das áreas que eu mais desenvolvo é a parte de comunicação, marketing, vendas, posicionamento em redes sociais. No início eu fui muito criticado por conta disso, porque apesar de eu ter esse apego a uma odontologia excepcional, eu também tive muita visão de marketing, de comunicação e de posicionamento. Eu fiz muita estratégia de posicionamento para figurar entre um dos profissionais referência na minha área. Então, tanto é que hoje eu posso dizer com segurança que o meu nome, o nome André Kimura, é um nome que figura entre os profissionais cotados aí nos principais congressos odontológicos do Brasil, que muitas empresas me procuram. Eu tenho propostas praticamente toda semana de empresas para fazer contratos, representar materiais, apresentar materiais ao mercado, né? Até estrategicamente falando, né? Posicionar estrategicamente falando os produtos. E isso veio, não foi à toa, mas foi por um exercício de posicionamento e estratégico. Então eu acho que hoje o dentista ele tem que ter uma visão estratégica assim, de comunicação, marketing, vendas, posicionamento, para que ele não viva aquela dissonância de eu sou muito bom tecnicamente, mas nenhum paciente me, me valoriza isso. E apesar de eu ter, sei lá, cursos de especialização, diversos cursos, 5, 6 cursos de imersão, mestrado, doutorado, etc., eu tenho um domínio, faço um serviço excepcional, mas os pacientes eles preferem ir naquele outro cara lá que não faz um serviço porco. E aí você vive essa dissonância. Como que você resolve isso? Melhorando seu poder de comunicação e melhorando a questão do seu posicionamento. Existem outras formas de você conseguir isso. Uma boa remuneração sem que você tenha que se tornar, de repente, tão prolífico em termos de comunicação com seu paciente. Você pode aprimorar a sua comunicação com os próprios profissionais. Aí você melhora a sua comunicação técnica, que provavelmente vai falar só com um técnico, e assim você vai conseguir ser mais bem posicionado e bem sucedido perante aos dentistas. Mas ainda assim você tem que trabalhar a comunicação. Tá? Então aí eu quero dizer o seguinte, que às vezes você prefere assim, eu não quero aprender a me comunicar com o paciente, então eu prefiro falar com o dentista. Então você escolhe falar com o cirurgião dentista e aí vende cursos, tá? Que também é uma excelente opção. Até porque a parte de ensino odontológico, eu acho até que é uma... Eu, não só porque eu escolhi esse caminho também como uma via alternativa, não foi a minha primeira escolha. Quando eu me formei, eu me graduei, a primeira coisa que eu queria sempre foi ser clínico, tanto é que os primeiros anos da minha carreira eu sempre busquei sucesso clínico e alcancei uma agenda lotada, clinicamente falando, e meu primeiro sucesso profissional maior veio de clínica. Mas depois eu comecei a perceber que a clínica, no dia a dia, quando ela é muito cheia, ela começa a te esgotar numa rotina e fisicamente falando também, né? E aí você acha muito interessante mesclar a sua rotina clínica também com outras atividades que entram aí os cursos de imersão, cursos profissionais. Eu acho que é uma excelente alternativa também. E você pode, então, ter uma fonte de renda vinda de cursos, de formações, que tem o prestígio social, tem o reconhecimento dos colegas e tudo mais. Você não tem a dissonância de estar fazendo uma odontologia ruim, você pode fazer uma odontologia mais despreocupada com o seu paciente, né? Porque a sua lucratividade não vem só daquilo. E uma outra parte vem complementada dos seus cursos, né? Então, eu acho que também é uma alternativa, tá? Mas, o recado que eu dou aí para vocês que têm essa vontade de trabalhar numa odontologia excepcional e também ganhar dinheiro, é que se aprimorem outras áreas, como a parte de comunicação e vendas.
E esse desenvolvimento dessa habilidade é um desenvolvimento que ele não vem fácil, tá? Tem muita gente que fala assim, Kimura, como que você aprendeu e qual é o livro, qual é a literatura que você pegou para desenvolver essa parte? E é um pouco diferente, gente, porque, por exemplo, a parte técnica, científica, você pode até aprender fazendo cursos, lendo livros, etc. Essa parte das ciências sociais, que é, por exemplo, essa eloquência que eu estou tendo aqui com vocês, falando, por, sei lá, com uma câmera aqui, às 10 horas da noite, falando para vocês sozinho aqui com uma câmera. Isso aqui, você não desenrola isso lendo num livro. Você pode até ler as técnicas no livro de como falar para uma câmera, falar para um computador às 10 horas da noite sozinho e depois subir esse vídeo no YouTube, como editar, etc. Você pode ler isso aí, mas você vai fazer igual? Não sei, cara. Acho que não. Acho que essa habilidade você só vai fazer se você testar, você tem que dar a cara a tapa. Então a verdade é que, tipo assim, o pessoal às vezes fica muito bom tecnicamente, porque o caminho que fez você ficar bom tecnicamente ou cientificamente falando foi um caminho de estudo, um caminho de introspecção, que você senta lá, lê um livro, etc. Só que isso aqui que a gente está desenvolvendo aqui, que eu estou falando que é importante para que você seja reconhecido, que é a sua capacidade de comunicar com o público e desenrolar e falar e etc. Isso aqui, você pode ler 10 livros, mas como você se desenvolve nessa arte que nós estamos desempenhando aqui? Arriscando. Você tem que dar a cara, tapa e topar, passar vergonha, sabe? Falar besteira. Cara, você tem que chegar e, sei lá, você tem que arriscar. Então, eu tenho uma coisa que eu falo assim, até um certo ponto, o seu desenvolvimento técnico, ele faz você ser um melhor profissional, mas depois de um certo ponto, é a tua capacidade de tomar risco. Ganho está atrelado a risco. Isso diz a respeito de abrir um consultório, como diz também a respeito de você vir e gravar um vídeo e começar um projeto, enfim, entendeu? Então, ao meu ver, hoje, para você resolver essa equação, você tem que ser uma pessoa que está atenta à mídia. Você tem que gerar mídia, você tem que ser bom em marketing, você tem que comunicar com o público. Isso é altamente flexível para entender as regras diferentes do jogo. Tá? Por exemplo, esses vídeos aqui, apesar de serem vídeos, tem até uma finalidade de marketing, mas elas têm muito mais questão de propósito. Mas também não deixam de me treinar do ponto de vista das comunicações, das artes sociais. Então, eu acho que é muito isso. E essa é uma das formas que eu vejo para você corrigir. Caso contrário, você vai achar um meio termo aí, entre, de repente, não fazer a odontologia com mais alto grau de primor na escolha dos materiais e tudo mais. Talvez você escolha um caso ou outro para não isolar, mas você sabe que o caso que você escolheu para não isolar é um caso que, não isolando, não vai dar problema e que você vai ter o capricho suficiente para que isso não venha falhar e não venha dar um BO na sua mão. Tá? Gente, apesar de uma odontologia mais simples, né, menos cuidadosa, ela até ser mais rentável no curto prazo, no longo prazo ela não vale a pena, se você é sem capricho. Se você não tem capricho, você faz tudo meio porco, tudo mais, uma hora a conta vem. Tá? E muitas vezes ela não vem nem do ponto de vista material, mas ela vem espiritualmente falando também. Sabe, sobre um karma ou alguma coisa que você fez mal para as outras pessoas, depois volta, tá bom? Então, eu acho que a odontologia que dá problema não é só aquela que economiza com material, mas é aquela que é feita porcamente, sem capricho. Isso é muito importante, tá bom? Então, você tente isso, porque não é porque você não usa o melhor adesivo que tem no mercado que sua restauração está fadada em sucesso. Não, tem adesivos que são baratos e vão funcionar, se você tiver capricho. Agora, o melhor material na mão de uma pessoa que não tem capricho não funciona, beleza? Então, acho que é esse o recado. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever neste canal. Se você se interessa por esses temas e está gostando do conteúdo que nós postamos aqui no YouTube, considere também fazer nossos cursos de imersão presencial online. Tem um link aqui embaixo. Ou você pode mandar mensagem para 43 99 170 1198, tá bom? Temos cursos de resina, cerâmica, reabilitação, etc. Nos vemos lá então no nosso próximo vídeo. E eu vou procurar ser mais constante aqui nesses vídeos. Comente aí se você está sentindo falta dos vídeos nesse canal e se você gostou desse vídeo, tá bom? Grande abraço, valeu!